pode ser um assunto deprimente para muitas pessoas, né? Mas é um fato que temos de enfrentar. Sabe, eu já conversei com várias pessoas nem me fale morte, eu não quero nem saber disso aí. Mas é um fator que mais cedo ou mais tarde todos nós teremos que enfrentar. Apesar de ter músicas muitas vezes aí, né, que fala que a morte é um sonho, a morte é um voo, a morte não existe, mas ela existe. Ela é uma dura realidade. Esse texto aqui está falando exatamente isso aí. Aos homens está destinado viver uma só vez, depois o juízo. Viver uma só vez e depois vindo o juízo. Em outras palavras, esse versículo aqui é uma sentença de morte que está aplicada sobre toda a criatura, todo ser humano. É isso que a Bíblia está mostrando aqui, né? Agora, ela é realmente uma dura realidade. Não podemos evitar o contato com ela. Tá vendo? Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que passar por isso aí, Se você olhar para pessoas que viveram antes de você, passaram também por isso aí. É uma coisa que não tem jeito de escapar. E ela está designada a cada ser humano. Cada um. A sentença de morte aqui desse versículo aqui, ela se aplica 100% em todas as pessoas do mundo. 100%. Todos morrem. É o que o texto está dizendo aqui. É a ordem. Ao homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois disto o juízo. Agora, nesse sermão dessa manhã, eu quero observar com os irmãos o amplo significado da palavra morte nas Escrituras. Olha, tem dezenas e dezenas de textos na Bíblia que falam sobre morte. Então eu gostaria de analisar um pouquinho mais esse assunto, essa palavra com vocês nessa manhã. Primeiro, ponto A, todos morreram uma vez. Todos já morreram uma vez. Aí você me pergunta bem, mas como pode acontecer isso aí? Como é que nós podemos explicar isso aí? Sabe, quando é que isso aconteceu? Você pode estar pensando nesse momento agora. Quando é que eu morri? Quando é que isso aconteceu? Sabe, quando o indivíduo se torna pecador, ele passa a ser um perdido aos olhos de Deus. Vendo? Deus é santo e puro. E quando a pessoa peca, por exemplo, ele rompe aquele relacionamento entre Deus e ser humano. Tá vendo? O pecado faz isso aí. Tá vendo? Agora, a Bíblia tem várias passagens que confirmam isso que estou dizendo. Cada indivíduo se torna pecador, né? E ele passa a ser um perdido aos olhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pecado conduz à morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Ele fala que o pecado, o final do pecado é o quê? É a morte. Tá vendo? Então o pecado leva a pessoa para a morte. Agora, tem mais ainda, né? Viver em pecado significa estar morto. Isso Paulo falou em 1 Epístola de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Ele fala isso aí, que a pessoa que está vivendo no pecado, ele está morto. Mas só que o Paulo está falando aqui, está morto espiritual. Ele está falando de morte física. A pessoa está com vida, mas ele está morto espiritualmente. Ele rompeu a ligação entre ele e o seu Criador. Espiritualmente ele está morto. Se você olhar para o mundo aí, tem bilhões e bilhões de cadáveres ambulantes aí, Tá vendo? São pessoas que estão vivas fisicamente, mas espiritualmente estão mortas. Por quê? Porque ela não tem relacionamento com Deus. Ela está rompido a sua vida espiritual com Deus. E sabe, tem mais ainda, né? O Paulo, ele escreveu em Romanos, né? Que Romanos 3, 23, né? Uma vez que todos pecaram, todos nós morremos nesse sentido. Então a morte espiritual aqui é a morte espiritual, não a física.
Então, quando a pessoa peca diante de Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele está perdido. Ele está morto, praticamente isso aí, ó. Tá vendo? É isso que o Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 3. Todos nós morremos porque nós pecamos nesse sentido. Tá vendo? É isso que o Paulo fala. Agora, obviamente, isso não inclui, irmãos, irmãs, bebês e crianças pequenas, mas se aplica a cada indivíduo responsável e capaz de prestar contas dos seus atos. Vendo? Criancinha pequena, elas estão fora disso aí. Elas não têm pecado. Vendo? Então, o texto aqui está citando exatamente a pessoa que está cônscia dos seus atos, tá vendo? Então, essa pessoa é responsável. Então, é assim. Agora, eu gostaria de falar sobre a definição do pecado encontrado na Bíblia. Bom, nós vimos que o pecador está morto aos olhos de Deus, se ele não é convertido, se ele não passou pelas águas do batismo. Agora, nós vamos falar sobre a definição do pecado encontrado na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia mostra que trata-se de algo que fazemos ou deixamos de fazer. A Bíblia fala que o pecado é isso. É quando você faz uma coisa ou quando você não faz uma coisa. Tá vendo? Então, é isso que é pecado. É isso que a Bíblia mostra. Por exemplo, se você quiser conferir isso que eu estou dizendo, olha na sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha o que o Tiago diz ali, ó. Ele diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Entendeu? Então, se você sabe que você deve fazer o bem e você não faz aquele bem, a coisa correta, você está pecando. Tá vendo? Então, o pecado é isso aí, é coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer. Outras pessoas, por exemplo, usam sua liberdade para fazer o mal. Tá vendo? Ele está pecando. Outros fazem errado, omitem, não fazem. Tá vendo? E ele está pecando. É isso que é pecado que a Bíblia diz, né? Eu não me arriscaria a determinar a idade em que essa morte ocorre, pois a Bíblia não especifica a idade. Então, você pode falar, mãe, quando é que a pessoa morre então? A Bíblia não especifica a idade. Tá vendo? Deus sabe a intenção, a mente das pessoas, Ele conhece. Então, não há uma especificação aí, ó. Sem dúvida, isso varia de caso para caso. Depende da pessoa, depende do grau de conhecimento que ele tem a respeito da palavra de Deus, né? E depende de como ele interpreta aquilo lá, como ele age de acordo com a palavra de Deus. Bom, agora, por que essas passagens descrevem o pecado como uma morte? Então veja bem, vou repetir. Por que essas passagens descrevem o pecado como uma morte? Bom, vamos entender melhor agora. Porque a alma é separada de Deus e está no estado de condenação. Quando o homem peca contra Deus, por exemplo, ele rompe a ligação espiritual entre Deus e ele. Tá vendo? Então ele fica morto espiritualmente. Tá vendo? Não fisicamente, estou falando espiritualmente. A pessoa nesse estado aí, ó, ela está cortada da vida espiritual e da união com Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é tão puro que não pode contemplar o pecado, o mal. Abacuque capítulo 1, versículo 13 fala isso aí. Então, Deus, ele não pode contemplar o mal. Tá vendo? Porque Ele é puro, Ele é puríssimo. Tá vendo? Então esse é o grande problema. Agora, o Paulo, quando ele escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 1, olha o que ele disse para os irmãos de Éfeso lá, né? O Paulo disse aos cristãos de Éfesos, que eles estavam mortos em seus pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. O Paulo fala, olha, no passado, quando vocês não tinham entendimento, vocês não conheciam a palavra de Deus, vocês estavam mortos no pecado de vocês. Vendo? Lá no passado eles estavam mortos, mas agora estavam vivos, porque
no mundo, mas ele está se referindo aqui à morte espiritual. Vocês estavam mortos por causa do pecado. Tá vendo? O pecado alijou vocês do relacionamento com Deus. É isso que a Bíblia mostra. E o João, ele disse que os cristãos haviam passado da morte para a vida. 1 João capítulo 3, versículo 14. João falou: olha, vocês passaram da morte para a vida. Vocês estavam mortos no pecado, mas de um determinado momento vocês reviveram, porque Jesus Cristo deu vida para vocês. É isso que a Bíblia fala. Agora, isto esclarece, amados irmãos, como Adão e Eva morreram no dia em que comeram do fruto proibido. Sabe, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus alertou Adão e Eva: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas daquela do conhecimento do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Agora eu pergunto para você: o Adão, a Eva e o Adão comeram do fruto, mas eles morreram na hora que comeram? Morreram? Não, irmãos. O Adão, ele viveu até 930 anos. Depois daquela hora ele viveu muitos anos, mas eles morreram. O que Deus está falando lá, que eles morreram espiritualmente. Naquele dia lá eles cortaram o relacionamento entre eles e o Criador. Isso significa morte. Quando uma pessoa, por exemplo, está vivendo nesse mundo aqui, e não tem comunhão, não tem vida do Criador, ele está morto espiritualmente. O Adão e Eva, eles viveram muitos anos ainda, mas Deus falou: não comam, porque no dia em que comeres, certamente morrereis. Deus estava se referindo à morte espiritual. É isso que o texto está mostrando lá. Agora, quando nós entendemos o conceito de morte espiritual, uma maravilhosa declaração feita por Jesus finalmente faz sentido para nós. Você lembra o que Jesus falou em João capítulo 5, versículo 25? Olha a nossa Bíblia. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Aí nós vamos entender essa passagem de fundo. João capítulo 5, versículo 25. Jesus falou: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Como é que o morto pode ouvir a voz do Filho de Deus? Está vendo? Jesus não estava se referindo àqueles mortos que estão no cemitério, que morreram fisicamente, estão enterrados. Ele estava falando nas pessoas mortas no pecado. Aquilo que nós estamos falando aqui, a pessoa tem vida física, mas não tem vida espiritual, porque eles estão rompidos com o Criador. Então Jesus está falando: vai chegar a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Se alguém está no pecado, por exemplo, e ele se arrepende, e ele aceita Jesus como seu Salvador, e ele confessa seus pecados e é batizado, ele passa da morte espiritual para a vida. É isso que Jesus está falando. Está vendo? O mundo, é o que eu acabei de dizer, o mundo tem bilhões e bilhões de pessoas que não estão nem aí com a palavra de Deus. Estão alheios à palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus aqui, essas pessoas estão mortas espiritualmente. Elas têm vida física, mas não têm vida espiritual. Tá vendo? E é isso que a Bíblia está mostrando aqui. Muitas pessoas não querem saber, não estão nem aí. Agora, um outro ponto que eu gostaria de frisar aqui, irmãos, é que todos morrerão fisicamente uma vez. É isso que o texto está dizendo aqui, Todos nós que estamos vivos hoje morreremos uma vez. Ao homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está vendo? Então, é uma sentença aqui, como eu disse no início aqui, Todo mundo morre, porque
Todos nós somos descendentes de Adão, membros da sua raça pecadora, e onde quer que haja o pecado, o resultado é o quê? A morte. Isso que o Tiago diz: o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Então, onde tem pecado, tem morte. Onde está o pecado, está o ser humano, tem morte. Está vendo? Esse é o problema. E por que, assim como em Adão, todos morrem? Foi lido nessa manhã esse texto aqui, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, a parte A. E nós morremos por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. Então esse é o problema, nós morremos. O Adão trouxe o pecado para o mundo, e o pecado passou por todas as pessoas, e todos pecaram, e todos morrem. Por isso nós morremos. Agora, essa é uma morte física que eu estou me referindo agora, não espiritual, né? Agora, quando o espírito deixa o corpo, sabe, a nossa vida, ela mantém, o nosso corpo se mantém vivo, por quê? Porque Deus colocou um espírito para animar o seu corpo aí, ó. Tá vendo? Então, a Bíblia mostra que o corpo sem esse espírito, ele morre. Quando o espírito deixa o corpo da pessoa, a pessoa imediatamente ele morre, falece. Tá vendo? A Bíblia mostra isso aí. Agora, o Tiago, no capítulo 2, versículo 26, ele escreveu isso aí, a parte B. Tiago 2, versículo 26, a parte B, escreveu: o corpo é morto quando não há espírito nele. Tá vendo? Então, a hora que Deus retirar o espírito do corpo humano, todo mundo vai morrer. Não tem como. É a sentença que foi dada lá no Éden, né? Agora, parece difícil hoje para o mundo reconhecer a sentença de morte que está imposta sobre todos os humanos e logo será executada. Esse texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 7, é uma sentença de morte sobre todos os seres humanos. Tá vendo? Mas tem muitas pessoas que não estão nem aí, não querem nem saber. Acha que isso não vai acontecer, não. Não é nada disso aí, ó. Não consegue entender. Mas a sentença está determinada sobre nós. E pega 100% da raça humana. 100%. Não tem como escapar. Tá vendo? Agora, a Bíblia, ela usa muitas figuras para nos fazer entender a brevidade da vida e a certeza da morte. Tá vendo? A Bíblia tem muitos detalhes. Eu peguei um detalhe aqui, ó. Só, mas tem dezenas, centenas de exemplos que a Bíblia dá. Um deles está em Salmo 90, versículo 10. Provavelmente você já leu esse versículo muitas vezes. Tá vendo? Nós já lemos. Muitas pessoas já falaram sobre ele aqui, ó. Olha o que Moisés escreveu ali, ó. Salmo 90, versículo 10. Ele escreveu: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha, ele comparou a nossa vida aqui, ó, como um voo de um pássaro. Ele passa aqui batendo nas asas e daqui a pouco sumiu. Ele diz que a nossa vida é passageira. E vocês sabem quantos anos o Moisés viveu? Ele viveu 120 anos. E achou que 120 anos é muito pouco demais, é como um voo. Agora eu pergunto para você, o que é 120 anos, 200 anos comparado com a eternidade? Tá vendo? Não é nada. Não é nada, é como um estalar de dedos, é como um piscar de olhos. Tá vendo? Então a Bíblia mostra aí que a nossa vida, irmãos, aqui nessa terra é passageira. É como um voo de ave. Tá vendo? Rapidamente, 120 anos, 100 anos, 80 anos, 70 anos, não é nada. Olha, a semana passada foi sepultado o irmão lá de Franca. Ele é o pai de um irmão lá da igreja que dirige os cânticos, sabe? E tem até vídeo dele, ele ensinando canto, aquelas
ele foi sepultado na semana passada. Olha aí, ó, uma pessoa estava tão boa, rapidamente aqui, quando menos espera, a pessoa encontra a morte. Tá vendo? Essa vida é uma vida de surpresa. Tá vendo? A cada esquina, a cada momento nós temos uma surpresa. E às vezes pode ser a morte que vem ao nosso encontro. Tá vendo? Pode ser isso aí. Por isso que Moisés está falando. Nós voamos, o tempo passa e nós voamos. Porque a nossa vida é muito efêmera. Tá vendo? É muito rápida. Efêmera é uma palavra que traduz, por exemplo, digamos assim, uma vida de um dia, 2 dias, 3 dias, é efêmera, passa rapidamente. Tem uma flor, o lírio, por exemplo, ele nasce manhã cedo e vai sair, o sol sai e ele vai desabrochando aquela coisa. Quando chega a tarde, o sol queimou ele seca e cai e vai pro forno. Um dia só demorou. Tá vendo? Isso é efêmero. Tá vendo? A nossa vida é efêmera, ela é passageira. Tá vendo? Não vamos confiar em nós, vamos confiar no Criador. Isso é o mais correto. Agora, quando Moisés disse isso aí, ó, que quando esse texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala sobre isso aí, ó, né, nós devemos entender que é realmente muito frágil a nossa vida. Não dá para ficar sem o Criador. E mostra também que dentro de pouco, cada um de nós estará dormindo o sono dos mortos esquecidos. Rapidamente. Rapidamente vai chegar o seu dia, vai chegar o meu dia, vai chegar o dia de todo mundo, e nós partiremos desse mundo aqui, ó, né? E vamos dormir o sono dos mortos esquecidos. Tá vendo? Então, tem até um provérbio que diz o seguinte: tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças, porque para o além, para onde você vai, não há obras, não há projeto, tá vendo? Não há mais nada, tá vendo? Então, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa hoje, faça da melhor maneira possível, porque depois pode ser tarde demais, não haverá mais oportunidade, tá vendo? Agora, irmãos, apenas um fino véu separa-nos desta dimensão. Tá vendo? Então, a nossa vida é tão frágil que ela está separada da morte por um fino véu. Sabe o livro de Eclesiastes, capítulo 12, deixa eu ver o versículo aqui, ó. 7, ele fala exatamente sobre isso aí, né? Ele fala que antes que se rompa o fio de prata, Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, o autor lá, ele fala que a nossa vida está ligada com um fiozinho de prata, Deus, tá vendo? A hora que Deus cortar o fiozinho lá, a gente termina a nossa vida aqui, ó, termina a nossa carreira aqui, ó. Então, pode ser um véu, pode ser um fio de prata, mas a nossa vida é muito frágil. Nós não devemos desprezá-la, não devemos não dar o devido valor a ela. Agora, tem mais ainda que a Bíblia diz aqui, né? Cristo um dia, ele destruirá a morte, essa morte. Porque o grande inimigo do ser humano, como o Toninho falou na aula hoje, é o Satanás. Satanás não quer ver o seu sucesso, ele quer destruir a sua fé, quer afastar você de Deus. Então ele é o grande inimigo da raça humana, é Satanás, né? Mas um dia, o Paulo escreveu lá, e você pode ver lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, né? Que um dia essa morte, esse autor da morte, tá vendo? Vai ser destruído também, né? Mas até lá, todas as pessoas terão que passar pela morte física. Um dia vai acabar a morte, né? Nesse texto, o Paulo até debocha da morte. Ô morte, onde que está a tua força, o teu aguilhão, tá vendo? Porque a morte não fará mais efeito algum no dia final. Tá vendo? Então, ela não vai
ela não vai exercer mais o seu poder. Mas até lá, está vendo? Todos nós teremos que passar pela morte. Todos nós. O dia que Jesus destruir a morte, aí não se morre mais. Acabou a morte. Está vendo? Mas até lá, nós teremos que passar por essa morte física. É isso que o texto fala. Aos homens está destinado viver uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Está vendo? Não tem como sair fora disso aí, ó. A cada estado, a cada instante, amados irmãos, né, da vida é um passo para a morte. Tá vendo? A cada segundo, por exemplo, quando eu cheguei aqui de manhã, eu estava mais longe da morte. De lá para cá já passou mais de uma hora, por exemplo, eu estou mais uma hora mais próximo da minha morte, da minha partida. Tá vendo? E assim, tá vendo? A cada instante da vida é um passo para a morte. Assim, nascer é começar a morrer. Uma criancinha acabou de nascer agora, tá vendo? Passou meia hora, ela já encurtou meia hora a vida dela. Passou uma hora, tem uma hora menos de vida, tá vendo? E assim, a vida é assim. Ela segue nesse trâmite que foi escolhido por Deus, né? Então, a cada instante da vida é um passo para a morte, né? Ou mais devagar, ou mais depressa, dirigimos-nos à mesma morada, a morte. Sabe, a morte é como uma fila. Todo mundo está naquela fila lá, está caminhando para a morte. Nós vamos encontrar com ela lá no final. É isso que o Hebreu está falando aqui, né? Agora, eu não sei que lugar que eu estou na fila. Está vendo? Eu não sei se eu estou ali próximo, se eu estou mais recuado, mas todos nós estamos caminhando para lá. Não tem jeito, não tem jeito. Então, nós devemos estar preparados para que quando esse momento chegar, nós não tenhamos tanto medo, mas tenhamos alegria. Está vendo? Então, esse é o sentido do texto aqui, né? O ser humano, ele é falível, ele é frágil, né? Agora, todos nós iremos pelo vale, um a um, tá vendo? Vamos naquela fila lá, vamos marchar pelo vale da morte, tá vendo? Todos nós, sem exceção aí, ó. Agora, todo homem, e por que isso aí, ó? Por que acontece isso? Porque todo homem nasce com a sina da morte, porque a sua vida física tem um limite além do qual ele não passará. Vendo? Todos nós temos um limite, tá vendo? E o dia que chegar ao seu limite, você não vai passar daquilo lá, eu também não vou passar. Como os outros que antecederam a nós também não passaram. Tá vendo? Não conseguiram passar. É um limite imposto pela sentença de Deus ali. Ao homem está destinado a viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, procura, meu irmão e minha irmã, viver hoje de tal maneira que na hora da morte tenhas mais motivos de alegria do que temor. Quando a pessoa descansa em Cristo, ele não tem o que temer, porque ele vai estar amparado lá. Está vendo? O Salvador está esperando ele lá. O cristão não deve ter medo da morte. O Paulo falava assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que lucro? Porque ele estaria com o Criador dele lá, do outro lado. O cristão não deve ter medo da morte. Sabe, o cristão deve ter medo do pecado, tá vendo? Não da morte. Ao passo que o ímpio, ele não tem medo do julgamento. Aliás, ele não tem medo do pecado, mas tem medo da morte. Deu para entender? O cristão não deve ter medo da morte, porque a morte para ele vai ser a redenção. Agora o ímpio, aquele que não quer saber de Deus, ele não tem medo do pecado, tá? Mas ele tem medo da morte, porque ele sabe que depois ele vai enfrentar um juízo terrível depois lá, né? Então, nós só compreendemos, amados irmãos, nós só compreendemos o que é a morte depois que ela põe a mão sobre um ser que nós amamos. Mas como é difícil, viu? Puxa vida, quando você tem um parente, por exemplo, assim, a morte chega, tira aquele parente, é terrível, é catastrófico isso aí, ó. Então nós só vamos entender a morte exatamente nesse momento. Quando chega esse momento aí, ó,
quando nós choramos o morto, nós choramos também um pouco de nós mesmos, porque vemos nele o nosso destino. Quando você vê um morto ali, por exemplo, você vai no velório lá, você tem que mentalizar que um dia o seu dia vai chegar também. Então, nós choramos aquele morto e choramos também por nós, porque nós vamos passar por isso aí também. Nós temos que ser analíticos e entender realmente a cena. Nenhum homem que leva uma vida justa e piedosa precisa temer a morte. E se você é um cristão, se você está em harmonia com o seu Criador, você não vai temer a morte. A morte é lucro para você. Para nós vai ser lucro. Bom, alguns enfrentarão a segunda morte. Vendo? O texto diz lá, aos homens está destinado a viver uma só vez, vindo depois disso, viver uma só vez, vindo depois disso juízo. Agora, mas alguns enfrentarão a segunda morte. Tem a segunda morte. Agora, a última morte que precisamos comentar agora é chamada nas Escrituras de segunda morte. Aí você fala, mas onde é que está isso aí? Ó? Está exatamente em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, duas passagens, e também em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fala sobre a segunda morte lá. Tá vendo? Agora, o que o texto está referindo lá é uma morte eterna, porque ela é chamada de morte, é a morte eterna, sabe? Normalmente, a ideia é de separação. Os perdidos estarão eternamente separados de Deus e da vida espiritual. Então, o que o texto do Apocalipse diz lá é que depois no juízo final, né, Deus vai pegar essas pessoas que não obedeceram a sua palavra, não fizeram caso da morte de Cristo, né? E essas pessoas estarão separadas de Deus para sempre. Então, irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Cristo. Tá? O pior lugar para a pessoa estar é longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, pior vai ser a vida da pessoa. Porque ele vai para as chamas do inferno, infelizmente, lá, e Deus não vai fazer nada por ele. Não vai fazer, está muito longe demais de Deus. Está vendo? Esta é a morte eterna, é a separação definitiva de Deus. Está vendo? Esse é o grande problema. E as pessoas não param para pensar. Aqueles que não obedeceram a Cristo terão existência eterna, mas não vida eterna. Olha a diferença. Eles terão existência eterna, porque nós lemos lá que o texto lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz que a morte vai ser destruída, né? Nós lemos lá, né? E essas pessoas, elas vão estar separadas de Deus, mas não vai haver mais morte, vai ter uma existência, tá vendo? Mas elas estão lá na existência, em tormentos, mas não estarão ao lado de Deus, onde há paz, a harmonia, a vida eterna, a tudo, né? Então, essa é a diferença. Agora, muitos vivem hoje, né, nesse mundo, como se ignorasse que eles têm uma alma imortal. A alma nossa não morre, o espírito não morre. O corpo vai lá para a terra, vai ser dissolvido, mas o seu espírito, ele vai para um local destinado por Deus. Você sobrevive. O corpo, a nossa vida, ela vai sobreviver, porque a alma é imortal, ela não morre. Vendo? Então essa alma, o corpo vai para um lado e a alma vai para o outro, destinado por Deus, até o dia do juízo final. Tá vendo? A vida significa união com Deus. Eles terão uma existência, mas não terão a vida eterna, porque eles não estão com Deus, estão separados de Deus. Tá vendo? Esse é o juízo que vai vir aí. Bom, conclusão. Olha, irmãos, nós devemos entender que Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Jesus fala lá que ele tem as chaves da morte e do inferno. Agora, por que ele tem as chaves da morte e do inferno? Porque ele venceu a morte e tem poder sobre ela.
É Ele que vai acabar com a morte, vai matar o autor da morte. Não vai existir morte no dia final, no dia do juízo. Não vai haver mais morte. Ele tem, por quê? Porque ele tem o poder. Chaves quer dizer poder. Está vendo? E ele tem isso. Está vendo? E ele tem as chaves. Sabe, eu estava me lembrando quando eu estava fazendo esse sermão aqui, quando eu era garoto, eu tinha mais ou menos de 12 para 13 anos, eu morava numa cidade do interior, e lá tinha cadeia. Né? Então o que acontecia lá? A cadeia era pequena e eles não tinham refeitório, não tinha restaurante lá. Então eles compravam, o governo comprava marmitex, né? E para alimentar os presos, almoço e janta, né? E muitas vezes a cadeia estava cheia, né? Eu morava perto do hotel e o camarada pegava um suporte assim, encaixando as marmitas assim, 10 marmitas ou mais assim, e pegava aquilo lá e saía e levava lá para a delegacia para almoço e jantar dos presos. Muitas vezes eu ajudava a pessoa lá, né? Deixa aqui, era garoto e levava também lá, e entrava na cadeia, entrava lá nas celas, né? Nas alas, né? E muitas vezes o carcereiro, né? Ele abria lá e eu entrava lá no meio lá, não dos presos, né? Porque tem um corredor, você abre aquele portão com um cadeado lá, depois que você entra lá, o cara fecha por fora aí distribui nas celas, né? E eu era tão. Estava sempre lá que me sentia até um soldado naquela época lá, com 12, 13 anos, tá vendo? E eu entrava lá e não tinha medo nenhum, sabe por quê? Porque eu entrava com o carcereiro. O carcereiro, ele tem um chaveiro, uma gola, e ali naquela gola tem aquele monte de chaves ali, e ele abria. Era ele que abria. Então eu não tinha medo, eu entrava lá, brincava lá com os soldados, aquela coisa toda lá, e não tinha problema nenhum. Por quê? Porque ele tinha as chaves das alas lá, tá vendo? Eu não ia ficar preso lá, porque eu estava junto com ele. E Jesus está falando aqui, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Tá vendo? Jesus falou, olha, a morte não vai fazer nada com você, porque eu tenho a chave, eu sei como dominá-la. Tá vendo? Eu domino ela. É isso que está falando aqui, ó. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus diz, eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Andar com aquele que tem as chaves da morte e do inferno, lança fora o medo. Por que eu vou ter medo se eu estou com Cristo? Se eu estou vivendo em Cristo? Eu vou ter medo da morte porque Ele tem a chave da morte, Ele vai me ressuscitar no dia final. Ele ressuscitará você no dia final. Não temos que ter medo. Não temos que ter medo de algum. Eu não tinha medo de entrar na cadeia lá. E nós também não devemos ter medo de Jesus, andar com Jesus, porque Ele é poderoso. Se Jesus é o nosso amigo, né, e somos fiéis a Ele, não precisamos temer, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, como Davi escreveu no seu Salmo 23, versículo 4. Olha, irmãos, ele diz lá, a sua vara e o seu cajado me consolam. E aqui eu acrescentaria mais, e as chaves de Cristo também nos consolam, porque ele tem a chave, tem o poder para destruir a morte. Então, a vara, o seu cajado e as chaves de Cristo nos consolam. Tá vendo? Nós temos que ter essa convicção. Tá vendo? A morte, ela não muda a companhia daquele que viveu em comunhão com Jesus. Se você está vivendo hoje em comunhão com Jesus, no dia que a morte chegar, ela não vai alterar nada a sua situação. Está vendo? Não vai mudar. Jesus conhece os que estão nele. Está vendo? Afinal de contas, ele morreu para te salvar. Está vendo? Não há temor. Não devemos ter temor. Agora, eu quero falar com vocês, se tiver alguém nessa manhã aqui que está nos visitando, que ainda não é um cristão, né? Eu queria fazer algumas indagações aqui, e eu gostaria que você pensasse nisso que eu vou dizer. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde um amigo, perde muito mais.
Ah, mas aquele que perde a sua alma perde tudo. O maior bem, o maior valor que nós temos aqui dado por Deus é a nossa vida, a nossa alma. Se você perder a sua alma, você está perdido, perdeu tudo. Tá vendo? Não adianta mais nada, você perdeu tudo. Tá vendo? Agora, a morte é um acontecimento glorioso para aquele que vai para Jesus. Tá vendo? Aquele que morreu no Senhor é um acontecimento glorioso. Tá vendo? Porque você está indo para Jesus, aquele que tem as chaves nas mãos, tá vendo? E para o cristão, a morte ela é anulada pela fé em Jesus. Tá vendo? Se você tem fé, você crê no Senhor Jesus, não tenha medo da morte, porque a fé nossa é mais forte do que a morte. Ela é anulada. Tá vendo? Nós morremos para que não voltemos a morrer jamais. É isso que a palavra de Deus nos garante. E ninguém se salva pelo rito ou cerimônia, salva-se pelo Salvador. Não adianta procurar salvação em ritos, em cerimonialismo, você não vai encontrar, você só encontrará em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo está te convidando nessa manhã. Se você quiser, venha lá na frente, enquanto nós vamos ficar em pé e cantar o hino de convite a você. Amém.